Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Essa semana quero trazer para o debate o PL 733, o novo projeto de lei que vem sendo proposto para o setor portuário e que pode mudar muito a atividade e principalmente o que regulamenta essa atividade, que é uma atividade que representa 1/3 da nossa balança comercial, os portos do Brasil. Para isso, vou conversar com meu amigo Dr. Tiago Miller. Doutor, obrigado pela presença, prazer enorme sempre bater esse papo com você. Max, obrigado pelo convite, é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui com você, dividindo reflexões, compartilhando aí entendimentos, né, e estar aberto aí a tuas sempre sugestões, ideias, né, e estar podendo falar aí para essa tua plateia. Tiago, antes da gente começar o programa, a gente estava batendo um papo aqui, a gente estava falando dos meus 4 anos aqui no Grupo Tribuna, e a gente percebe que muitas coisas aconteceram ao longo desse processo, e eu vou me remeter a 20 anos atrás aproximadamente, até um pouquinho mais, na lei de modernização dos portos, né? Nós estamos indo aí para 2 décadas e a gente vem agora com uma nova proposta na mesa de uma nova legislação. O Brasil é um país bastante complexo, eu acho que por muitas vezes pela questão da própria língua, né? Eu acho que a interpretação de texto da língua portuguesa ela é muito complicada. Você cria uma lei lá, você coloca uma vírgula a mais ou uma a menos, muda-se absolutamente tudo e reflete diretamente na questão da instabilidade jurídica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente olha para uma nova legislação, a gente bem sabe que 2 décadas pode ser importante, principalmente por esse mundo disruptivo que a gente tem, mas seria ideal adaptar a lei existente, fruto do aprendizado que o mercado teve, ou mudar tudo absolutamente, porque me parece um movimento atual de que a lei precisa passar e passar de qualquer forma, ou seja, indo de um lado ou indo do outro, vamos fazer um puxadinho para cá, outro para lá e vamos fazer a lei passar. Como é que está a tua percepção em relação ao PL 733? Bom, Max, primeiro, você está cobertíssimo de razão. Nós somos um país muito complexo, né? Eu sempre gosto de falar que a Lei 8.630 de 93 foi um sucesso. O que ela produziu para o país foi um sucesso. Mas por que nós mudamos a lei em 2013, Thiago? Por algumas vírgulas, né? Tinha uma discussão daquela carga própria e carga de terceiros, no artigo 4º, e tinha uma discussão da contratação dos trabalhadores, né? Eu já não me lembro do dispositivo como. Então, e aí, não era mais fácil emendar a lei? Eu sempre defendo isso, tá, o Marcos? Sempre defendo o aperfeiçoamento. Por quê? Você constrói entendimentos, constrói interpretações em 10 anos, que é pouquíssimo tempo. Às vezes, E constrói jurisprudência. Jurisprudência. Em 10 anos você nem constrói jurisprudência, está começando a construir jurisprudência. Sim. E você vem mudar a lei. O que acontece, né? Por que a mudança? Em 2013, justamente com aquela era uma discussão muito complexa e muito quente, decidiu-se que para não correr nenhum risco de, tem outro ponto da lei, a lei deve ser interpretada sistematicamente. Não, então vamos fazer o seguinte, começa uma nova lei, tá? E começamos uma nova lei com muitos retrocessos em 2013, uma lei que não foi discutida, tudo que você já sabe, que teus telespectadores já conhecem. E aí, hoje, estamos novamente nessa discussão, né? Então, nós queremos uma nova lei, né? Esse é o desejo da maioria, justamente para construir a partir do zero, uma nova realidade. Do ponto de vista, né, da maturidade, da estabilidade, eu lembro de 2013, nós ficamos alguns anos parados, né? Porque uma nova lei gera discussões, gera interpretações, mas a opção tem sido essa. Embora eu tenha sido um crítico de novamente mudar a lei, eu hoje estou um pouco mais inclinado, né? Vi o trabalho da comissão, né? Fez um trabalho hercúleo, né? E dentro do possível, entregou aí, né? Tem muitos pontos favoráveis. Então, assim, hoje eu fui mais levado aí pelo mercado e falei, não, tá, vamos reconstruir. Porque a gente tem uma questão que você, né, viu aí,
esses dias, o protesto dos trabalhadores, mesmo depois de fazer um acordo com a Federação dos Operadores, fazer um acordo com a Federação dos Trabalhadores, eles continuam protestando. Então, aquilo é um sinal de que realmente a gente precisa dar um passo, né? E de repente um passo novo, né? Com uma nova disposição legal para que a gente possa avançar. Porque se tem um ponto que a gente retrocedeu, foi na gestão da mão de obra, né? Quando eu falo gestão, não estou falando do OGMO, estou falando da gestão, né, no trato em relação ao capital-trabalho. Eu fico com um sentimento de que a gente tem um presunto podre em cima da mesa, e aí tem uma série de moscas, né? Ao invés da gente tirar o presunto de cima da mesa, a gente vai lá e abana a mosca. E aí a mosca volta pro presunto de novo. Por que eu estou fazendo essa colocação? Eu quero colocar 4 pilares aqui para a tua análise, né? O primeiro pilar é a questão da mão de obra. Nós temos aí no mercado hoje uma geração que está disposta a se capacitar, a se modernizar, que ela quer evoluir, ela quer novos cargos, novas funções, e muitas vezes não existe, né, no mercado disponibilidade ou oferta para esse tipo de capacitação, porque tem um entendimento ainda muito míope de que quem tem que dar a capacitação é o privado ou quem tem que se capacitar é o próprio trabalhador. Então a narrativa não está clara, né? Então fica essa discussão, isso não se resolve. Por outro lado, você tem aquele trabalhador que ele não quer mais se qualificar, ele quer continuar apiando container a bordo. É o que ele quer fazer e ele quer continuar fazendo isso para o resto da vida dele. E aí tem os protestos que muito bem a gente o conhece. Então esse é o primeiro ponto ali na questão da legislação, e eu percebo que a capacitação, principalmente no PL 733, está indo lá para o sistema S. No meu entendimento, um erro absoluto, né? Colocando ali o monopólio para o sistema S. É a minha opinião, pode ser que eu esteja errado. Segundo ponto, levar principalmente uma maior autonomia para a ANTAC. E aí eu queria a tua avaliação em relação a essa questão. Terceiro fator, a gente vai para 25 anos de concessões. E aí nós vamos ter a renovação desses contratos, né, ou obrigatoriamente novas concessões. Não vi nada destinado, né, absolutamente na lei em relação a esse tema. Ou seja, para onde vai esse investimento? Porque me parece que o investimento hoje ele é muito bonito da boca para fora, porque vai investir 1 bilhão, 10 bilhões, 50 bilhões, mas é da porteira para dentro, né? A relação do porto com a cidade é absolutamente zero. E por fim, né, algo que me surpreendeu, né, fiquei muito surpreso, porque eu li, né, o projeto de lei, não existe nada no projeto falando sobre cruzeiro. Nada. Zero. Vamos lá, você trocou alguns pontos bastante sensíveis. Não, eu gosto. Eu li, já deu pra ver que eu estudei, né? Já deu pra ver que eu estudei. Bom, vou começar trás pra frente. Sobre os cruzeiros, e aí eu posso falar que a gente trabalhou nisso durante a tramitação na comissão, há um avanço. Não provavelmente para os cruzeiros, mas para os terminais de cruzeiros. Que tem relação, né? E você defendeu isso, né, na pandemia heroicamente, brilhantemente, defendendo a abertura. Eu falei sozinho até na pandemia, né? Mas apanhei de tudo quanto foi lá. Surtiu efeito, né? Então, dos cruzeiros, o que nós trouxemos? Porque aquilo que a gente falava, existe relação por-cidade maior do que a do terminal de cruzeiros com a cidade? Né? Porque é aquele que gera justamente claro, aqueles... É a devolução. O local se aproveita muito, né? Os prestadores de serviços, os fornecedores, né? Então, assim, a mão de obra temporária da época da temporada. Então, isso nós conseguimos avanços, tá, Maxwell? A gente conseguiu que o terminal, que trabalha só durante 6 meses, os outros 6 meses, ele possa ter mais simplificação para poder explorar aquele espaço. Ontem eu fui num evento lá, um espaço maravilhoso de estacionamento, isolado da cidade, né? Quase um centro de convenções. Então, mas a liberação de um ponto de atracação demora 10 anos, doutor. Não, então, veja só. Mas assim, vamos lá. A gente conseguiu incluir ali uma melhora para o terminal de cruzeiros. Então, está colocado o terminal... O que sempre sofreu os terminais de cruzeiros? Ele sempre é tratado como carga, só que ele não é carga. Sim. Né? Então, houve uma melhora. Por os cruzeiros, para o outro lado da mesa que explora os navios, não diretamente. Mas se havendo melhora dos terminais, naturalmente melhora para os cruzeiros.
Com relação ao ANTAC, eu também sou crítico, tá? Eu sempre sou um defensor do ANTAC, acho que a gente evoluiu muito, amadureceu muito do ponto de vista da regulação jurídica, econômica. Principalmente depois da gestão do Dr. Eduardo Neri. Sim, assim, né? A gente vem evoluindo muito, né? E estamos falando de vários, vamos falar de Flávio, vamos falar de Mário Povia. Caio Alber, Mário Povia. Não, assim, né? Assim, a gente, né? Os técnicos da ANTAC, né? A gente tem um corpo técnico muito robusto. Agora, nós estamos criando uma super agência reguladora. Então, assim, eu vejo e não vejo isso com bons olhos. Por quê? Você vai engessar, entendeu? Naturalmente, você vai colocar muitas competências lá dentro, você vai já ter alguns temas que foram avocados e tem tido problema. Então, é uma crítica, e eu acho que isso tem sido discutido, o Ministério não fala muito sobre isso, mas tem que ter um equilíbrio aí nessas competências. Então, ANTAC, eu penso isso. Um recorte. Dando esses superpoderes, né, que você pontuou, mesmo assim, a gente não está sujeito ao conflito, como tem acontecido mais recentemente com determinações da ANTAC, onde o TCU tem um entendimento, aí o CAD vem com outro entendimento e a gente fica andando em círculos, né? Porque a gente não consegue evoluir. Maxwell, a gente vem desde 2093 batendo sempre na mesma tecla. E outra coisa, a gente vem mudando as competências, teve decreto 90.048, 8033, teve durante a pandemia a lei 14.047, nós já fizemos, já mudamos, já fomos, já voltamos, e o problema continua. Por quê? Que é um dos temas que eu tenho defendido. Não é a lei que vai resolver a gestão pública. Nós, infelizmente, não somos competentes com a gestão pública. Existem ilhas de eficiência? Óbvio, existem, mas a regra não é essa. No Porto, não é essa. Então, a gente nunca vai conseguir ser um landlord como da Europa. Embora, né, conversando lá no escritório com os colegas, nós temos pouco tempo. 25 anos. Sim, não né? é muita coisa. Não é muita coisa. Você conhece os portos da Europa, você sabe que nós estamos falando de 100 anos, 150 anos. Né? Mas não adianta, entendeu? Então, a gente desmuda. E o problema continua igual. Por quê? A gestão. A gente já fez metas, agora estamos vindo com um contrato de gestão. Entendeu? Então, exato. Eu, com 32 anos de atividade marítima portuária, sou descrente. Eu não acredito mais na gestão pública dos portos públicos. Ponto. Certo ou errado, discuto com colegas nossos, né, que eu falo assim, são muito românticos, porque eu falo, gente, não dá. Essa alternância de poder, essa interferência política, não dá. A gente fala 25 anos da mesma coisa. É engraçado isso, porque a própria Vports, eu tenho essa informação de fontes, né, muito sérias, está pensando em vender o próprio porto privado, que foi a primeira concessão do nosso país. Mas de errado, né? Então, olha só. Eu tive a oportunidade de visitar a Vports no ano passado, em setembro do ano passado. Cara, enfim, até uma coluna no nosso espaço lá na tribuna sobre isso. Cara, em um ano, em 18 meses, o que eles tinham feito no Porto era uma revolução. Era uma revolução. E uma facilidade estavam aproveitando todos os carros elétricos que estavam sem lugar para ir, colocaram lá, tinha carro até empinado em cima de morro. Então, assim, quem está querendo vender pode ser o controlador. E aí, né, é um aprendizado. Mas a gente sabe que um private equity, quando ele entra por uma porta, ele entra já olhando uma janela para sair. Claro, ele quer sair lá na frente. Normalmente são 12 anos, mas estou achando... Então, assim, eu não tenho essa informação, mas eu estou dizendo assim, o negócio em si... Não, a fonte é boa, eu não sei eu não duvido. Se vai se concretizar, mas... Eu não duvido como negócio, mas assim, eu quero dizer assim, independente da mudança do controlador, eu acho que é um modelo que a gente tem que olhar com muito carinho, tá? Agora, só para voltar para aquelas tuas duas perguntas, que faltando, que é o trabalho, né, Max, você vem fazendo, o trabalho portuário, esse monopólio, ele tem feito muito mal para o sistema, né? E esse é um dos motivos dessa mudança da lei, uma nova lei. Né, a gente conhece os trabalhadores, a gente tem colegas nossos lá, não adianta, entendeu? Essa mentalidade, e como eles não se abriram no tempo, né, eles só foram envelhecendo. Então, assim, falo isso com respeito ao trabalho portuário, tenho um enorme respeito, mas... E aí a lei veio colocando uma mudança radical. E aí vem o acordo entre as federações, que eu sou favorável, colocando uma transição. Então, 25 anos depois da 8.630, nós já estamos falando da transição da mão de obra. Cara, isso é uma coisa que não... Isso precisa mudar. E assim, o acordo foi positivo, porque ele constrói um caminho. E aí, a outra ponta é que você falou, né? Nós não temos, hoje do jeito que está a lei, o órgão não consegue dar treinamento. Você tem que buscar fora? Ok, mas
O órgão tem Mas essa por que função. não abre para o mercado? Então, eu não veja consigo só. entender. Veja só. Me parece que está todo mundo de olho no fundo da Marinha. No Assim, final do dia, me parece que está todo mundo de olho no fundo da Marinha, o que vai fazer com o dinheiro que lá está. Por que não vai contingenciar aquele dinheiro para resolver questões de infraestrutura e abre a capacitação para o mercado privado, assim como a gente olha em outros portos da Europa, como você mesmo pontuou. Deixa a iniciativa privada fazer. Veja só, Max, esse é um pilar importantíssimo, né, da mão de obra. A capacitação, o treinamento. Nós não temos. Assim, qual é a dor do setor? Que se recolhe para isso, né? E nós estamos falando de bilhão de dinheiro. Uhum. Né? Então, assim, veja só. Já tá, pro mercado já está aberto, né? O privado, mas assim... Mas, doutor, eu preciso interromper. Nós construímos um Parque Valongo aqui e eu sempre digo, tem uma cadeira ali na ponta que está pronta para alguém sentar. Se a gente não sentar, alguém vai sentar naquela cadeira. Por que nós não construímos uma universidade para a América Latina no Parque Valongo? Olha o quanto eu vou fomentar do turismo, olha o quanto eu vou gerar de oportunidade e movimentar aquela localidade. Quer dizer... Você me conhece, sabe a minha opinião, eu sou um crítico voraz do Parque Valongo. É uma praça no meio de um porto, entendeu? É uma praça no meio de um porto, no mínimo. Faz uma escola de treinamento, traz uma universidade, né? Assim, agrega. Então eu sou muito crítico ao Porto Valongo. Né? Infelizmente, a gente tem visto aí nos últimos anos, o porto tem sido utilizado para fins políticos, não perdeu-se o olhar operacional, técnico, é uma crítica, né? Faço com direito de resposta, mas, então assim, Parque Valongo é uma... Agora, não quero perder o treinamento, porque assim, é uma forma de você oxigenar o sistema, né? Claro, indiscutível. Né? Então assim, agora, eu concordo com você que você... tirar da Marinha e colocar no Sistema S, que é 1000 vezes melhor que a Marinha, mas você também está criando um monopólio. Né? Então, assim, espero e acredito que isso está em discussão, que você tenha ferramentas para que você não caia na mão de um novo monopólio, por melhor que seja o Sistema S que a gente conhece. Então, assim, agora, é óbvio que esse dinheiro precisa voltar para o setor. É muito dinheiro. Né? E ele não volta. Então, mudar né? A exclusividade precisa cair. A exclusividade não tem sentido. Ela teve em 93, tinha um sentido, era uma transição, nós estamos mudando. Né? Nós pegamos todos os trabalhadores das companhias docas, da capatazia, e colocamos para dentro do sistema. Então, assim, havia ali um porquê. Um movimento e um porquê. Um movimento e um porquê. Era um pacto social. Né? Não existe mais isso e a gente continua refém disso. Isso tem atrapalhado muito, Max, a possibilidade da negociação coletiva, que é a autorregulação das partes. Né? Desde 93 a gente prestigia a negociação coletiva, mas ela aconteceu muito esporadicamente, em momentos de pressão, de decisões judiciais. Então, assim, você não tem não, infelizmente, a negociação coletiva, a gente não tem um histórico, né, de construção. Não tem. E a culpa é dos dois lados, do nosso lado e do lado do trabalhador. Ponto. Então, oxalá nessa nova lei permita isso, ao criar aí, né, nesse acordo entre as federações, a possibilidade da prioridade, que é o que a gente defende. Nós fizemos o primeiro acordo coletivo incluindo a prioridade, né, há uns 2 ou 3 anos atrás, com uma grande operadora da Porto Santos, e colocamos isso numa negociação. É difícil? É muito difícil, mas nós conseguimos. Agora a lei vem colocar a prioridade como uma condição. Então, estou receoso, e vou pegar a tua primeira fala, com o tempo político do andamento. A gente já ouviu que vão pedir extensão do prazo. E ano que vem tem eleição. Acho que dificilmente a gente vai ter a possibilidade de ver essa lei passando no Congresso, pelo menos esse também é o meu sentimento. Gostaria de que ela fosse melhor debatida, mas ficou faltando um ponto, que é a relação das concessões e do investimento. Até porque, doutor, me pararam na rua em certa oportunidade e me fizeram um determinado questionamento. Né? Eu sempre olho para esse mantra da relação do porto com a cidade, porque me parece que ficou muito bonito usar essa terminologia. Todo mundo usa, né? A relação do porto com a cidade. Então, todo lugar que você vai lá tem a relação do porto com a cidade. E eu falo que a relação do porto com a cidade passa diretamente pela questão da empregabilidade, daquilo que se investe na cidade. Esse é o primeiro pilar. Se isso não existe, esquece, não tem relação, está divorciado. E aí um cidadão me perguntou, falou, Maxwell, eu vi lá o anúncio de uma concessão, né, XPTO, onde vai ter um investimento de 600 milhões. Ele me perguntou, falou, Maxwell, para onde vai esse dinheiro? Eu falei, olha, o dinheiro vai para o terminal, ele vai investir, né, para construir aquele terminal, ou para comprar equipamentos, ou o que quer que seja. E o cidadão não sente
essa devolutiva. Muitas vezes essa devolutiva ela está carimbada por meio de um nome político e não da empresa que o fez aquela obra. Como o Parque Tecnológico foi o Ecoporto, se não me falha a memória, que o fez. A gente não tem que dar mais clareza para esse tipo de situação. E o PL não está tratando disso também, né? A gente percebe que a cidade hoje ele tem lá uma legislação, né, que olha para o estudo de impacto e vizinhança, mas que, na verdade, você tem um terminal sendo construído ali no Sabuó e o estudo de impacto e vizinhança manda construir uma policlínica lá no Canal 1. Eu não entendo qual é o impacto que um terminal do Sabuó gera lá no Canal 1. Marcos, eu nem sei porque você me chama, porque você sabe tudo. Você entendeu? Não, eu tô querendo só questionar aqui, porque eu tenho essas dúvidas, doutor. Maxwell, você está certíssimo. Eu tenho cliente que construiu UPS, cliente que construiu colégio, cliente que equipou colégio, e ninguém sabe. Né? Por quê? Eu usei isso, também dei um artigo, fui bastante criticado, mas é quase um desvio de finalidade. Né? Por quê? O que serve o Wave? O Wave, ele justamente serve cheio de gargalos, os caminhões estão atrapalhando aí a cidade. É justamente esse estudo, esse dinheiro que a prefeitura recebe dos terminais deveria ser para mitigar as externalidades que um terminal, que é natural, né, uma indústria, produz para aquela cidade. E gera na redondeza ali, né? Só que a gente tem feito, a gente só tem usado a compensatória. Então a gente tem pego os valores e colocado em instrumentos dentro do município. É positivo? Mas então vamos tornar isso claro. Por quê? Eu não tenho doutor, dúvida. Como é que pode se tornar positivo, sendo que dentro de uma gestão municipal, você tem dinheiro para as maiores verbas, né, elas estão destinadas à saúde e educação? Eu fico confuso. Eu acho que vão censurar aqui meu programa, mas eu vou falar. A gente está fazendo um bate-papo de alto nível. Então, são dúvidas que são dúvidas a gente tá falando recorrentes. O que às vezes não aparece. Veja só, Maxwell, quando me perguntam de Porto Cidade, eu falo a primeira coisa. Empregos que geram na região e a riqueza que gera na região. Que riqueza, Thiago? Impostos. A Prefeitura de Santos arrecada R$1 bilhão em impostos. Cara. Nós estamos entre as 4, 5 prefeituras mais ricas do Estado. Isso é dinheiro gerado do Porto. 80% é dinheiro gerado do Porto. Então, tem relação melhor do que essa de Porto Cidade? Quer dizer, entrega. O investimento que o terminal faz, de fato, é ali dentro do terminal. Óbvio. O terminal até gostaria de fazer investimento fora, porque é justamente o que não acontece. O acesso, a dragagem, terceira via, é o que não acontece. Então, o investimento vai... Agora, a empregabilidade, os impostos que são gerados, as tecnologias que são trazidas, isso fica aqui. A gente pode não estar dando o melhor destino ou não estar sendo transparente com esse destino. Mas elas ficam aqui. Último ponto só. Com relação aos contratos, o que está previsto na lei, que é um desejo antigo, né? A gente teve depois em um decreto, agora eu me lembrei, não foi no 90.048, que colocou que os contratos podem ir até 70 anos. Só que aquilo só vai dali para frente. Porque a luta que está prevista na nova lei é que os contratos atuais, eles possam ser feitos até 70 anos, óbvio como? Aportando investimentos, oferecendo investimentos e ganhando prazos, né? Então, assim, isso está previsto nas concessões. Thiago, é melhor isso ou é melhor uma nova licitação? Tem defesa para os dois lados, né? Tem defesa para os dois lados, mas, então, essa é uma disposição importante da lei para os terminais, né? Que é você conseguir, né? Porque quem está lá de trás teve 25, tem gente que vai acabar em alguns anos acaba a segunda pernada, né? Do contrato. Então, isso está previsto também na lei. Tá aí, doutor Thiago Miller, como deu para perceber, um papo de altíssimo nível e muito esclarecedor. Em certa oportunidade, doutor, só para finalizar, me perguntaram se eu acredito, né, que nós deveríamos fazer mais concessões no Porto de Santos e aumentar principalmente o Porto de Santos, não só a capacidade, mas também novas áreas. E eu disse que sim, desde que a gente resolva o acesso e as duas perimetrais. Sem isso, eu acho que é uma irresponsabilidade. Opinião minha, de uma pessoa que conhece um pouquinho a respeito de Porto. Doutor, obrigado pela tua presença aqui. Prazer enorme bater esse papo com você. Maxwell, muito obrigado, né? É sempre um prazer poder a gente estar trocando ideias. A gente não troca só aqui, a gente, né, sempre está trocando. Eu vim aqui, queria te entregar um livro que a gente editou sobre o agente de carga. Você conhece bastante, né? Um player importantíssimo aí do mercado do comércio internacional. Essa aqui é a segunda edição, então trouxe aqui de presente aí para você, tá?
Tá aí, sabe o que é isso, ó? Ele me traz esse livro porque é mais assunto para as nossas conversas nas ligações ao longo da semana ou para aquele vinho no final de semana que tá faltando, hein? Precisamos marcar aquele vinho para a gente falar muito sobre Porto e também sobre o setor marítimo. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio